Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Estamos nós aqui para mais um vídeo de apologética bíblica nas Sagradas Escrituras. Ao mesmo tempo, de catequese bíblica, instruindo os católicos para que não se vá para as falsas doutrinas atuais, doutrinas diabólicas, que estão para enganar as ovelhas e desviar do caminho da verdade, do caminho salvífico de Cristo, que é o único caminho que Jesus deixou para a salvação, o caminho de sua igreja, una, santa, católica e apostólica. Essas igrejas que são figura da verdadeira, são criadas por Satanás. Bem, meu querido irmão, nesse vídeo hoje eu vou trazer para você, vou mostrar para você o sacerdote in persona Christi em 3 sacramentos: no sacramento da Eucaristia, no sacramento da confissão e no sacramento do batismo. Vou mostrar para você hoje, na Bíblia Sagrada, que o sacerdote exercendo os sacramentos, vou mostrar nesse caso hoje, vou mostrar 3, que o sacerdote é o próprio Jesus exercendo os sacramentos na Santa Mãe Igreja Católica. Mais uma prova e mais uma crença de que a igreja bíblica é 100% católica. Essa é a verdade que as Escrituras traz para nós e para o mundo. Muito bem. Quando o apóstolo São Paulo vai dizer, na celebração da Santa Missa, na instituição da Eucaristia, a missa era chamada na época dos apóstolos de fração do pão. Depois celebração do pão, depois celebração eucarística, depois celebração do Santo Sacrifício e hoje, como nós conhecemos, a celebração da Santa Missa. Celebração eucarística, né? E o apóstolo São Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Nós vamos entrar na Bíblia Sagrada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Veja comigo. Diz assim: o apóstolo São Paulo, ele nunca conheceu Jesus pessoalmente, cara a cara, olho no olho, de viva voz, como Pedro e os outros apóstolos. Mas veja, ele vai receber instrução dos outros apóstolos. Quem foi que instruiu o apóstolo São Paulo? São Barnabé. São Barnabé foi quem instruiu o apóstolo São Paulo. Então, São Paulo recebeu a doutrina, os ensinamentos da doutrina da igreja através de Barnabé. Através de Ananias, que é aquele da qual ele recebe os sacramentos do batismo, da confissão e da Eucaristia, da confirmação e da Eucaristia. É ordenado pela imposição das mãos de Ananias, ordenado apóstolo, não é? Apóstolo sacerdote. Então você vai ver aqui comigo que Paulo vai dizer: o que eu recebi do Senhor. É mais uma prova de que a celebração eucarística é o próprio Jesus celebrando na pessoa do Padre. Em persona Cristo. O Padre está em persona Cristo, na pessoa de Cristo. Quer ver? Olha o que diz. 1 Coríntios 11, versículo 23. O que eu recebi do Senhor por tradição, eu vos transmiti. Aqui está a prova pácata, mostrando que a celebração da Santa Missa é o próprio Jesus conduzindo o Santo Sacrifício na pessoa do Padre. Aqui, Paulo disse: o que eu recebi do Senhor. Paulo recebeu de quem? Da tradição. Paulo recebeu de quem? Recebeu de Barnabé. Recebeu os ensinamentos dos apóstolos. Ele não viu Jesus pessoalmente, mas ele está dizendo: eu recebi do Senhor. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, depois de ter dado graças quer dizer Eucaristia, ação de graça significa Eucaristia, que o Senhor Jesus, depois de ter dado graça, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo. Veja, a Eucaristia é carne e sangue de Jesus. Vou trazer um vídeo mostrando que não existe salvação fora da Eucaristia. Não existe salvação fora da carne e do sangue de Jesus. Então aqui está a prova
que na celebração da Sagrada Eucaristia, celebração eucarística, o Padre é o próprio Jesus conduzindo. Você viu comigo aqui, que na celebração eucarística, Paulo dizer que é do próprio Senhor que ele recebeu. Ele não conheceu Jesus pessoalmente, mas ele está dizendo que é o próprio Jesus. Então, quando a igreja ensina, quando a igreja faz, quando a igreja está ministrando os sacramentos, é o próprio Jesus ministrando. No dia do meu batismo, foi o próprio Jesus que me batizou. Quer ver que no dia do meu batismo, e do teu batismo, foi o, claro, batismo católico, só existe um, tá aqui nesse canal, só existe um batismo. Efésios 4, versículo 3 e verso 4, diz só há um só batismo, um só corpo, que é uma só igreja, uma só fé, que é a fé católica, porque só há um só Senhor. O segundo batismo, que traz as doutrinas diabólicas atuais, ele é satânico, ele é diabólico, porque só há um só batismo. E é o batismo católico, da igreja fundada por Jesus Cristo. É espelho sobre esta pedra que construí a minha igreja. Provérbios capítulo 9, verso 1 diz que a sabedoria fundou a sua casa, Jesus fundou a sua igreja. E nela está ali os 7 colunas, e nela colocou os 7 sacramentos. No outro canal excluído, né, pelo YouTube, eu tinha os 7 sacramentos, mas eu vou trazendo aos poucos também nesse canal os sacramentos. Se inscreva nesse canal em nome de Jesus. Promova essa obra que é de Deus. Bem, então, aqui, no dia do meu batismo, o batismo católico e o seu batismo, você, católico, é claro que eu estou pregando para católicos, eu estou dando catequese, é para católicos, né? É para católicos, ser ministrado, ser instruído na sua fé, para não ser enganado por falsos pastores das doutrinas diabólicas. Vamos lá, vou mostrar para você agora. Abra sua Bíblia em João, capítulo 4, que no dia do meu batismo foi o próprio Jesus que me batizou. E quem é que prega isso? Só a única igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja católica. Nas igrejas protestantes, nas seitas, por aí, para eles o batismo não serve de nada. Eles não pregam que é Jesus batizando. Lá para eles, o rebatismo, né? Aquilo é um rebatismo. O segundo batismo. Segundo batismo, a Bíblia está dizendo que é diabólico, é a Bíblia que está dizendo. Então só a igreja prega que nos sacramentos, qualquer um dos sacramentos é o próprio Jesus realizando o sacramento, ministrando os sacramentos. Quer uma prova que é? João capítulo 4, versículo 1. Veja que quem me batizou e quem te batizou na pessoa do Padre foi o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Uma palavrinha grega chamada, o sacerdote está na pessoa de Cristo, in persona Christi. João 4, verso 1. O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava mais discípulos do que João. Veja que a Bíblia está dizendo no verso 1 que Jesus batizava mais do que João Batista. Agora repare comigo que era a sua igreja, eram os apóstolos que batizavam e não Jesus. Veja, Jesus soube, vou repetir outra vez, Jesus soube, ficou sabendo que os fariseus tinham dito que ele, o próprio Jesus, recrutava e batizava mais discípulos do que João. Ponga lá a lupa. Pare la oreja. Vê lo que vem. Verso 2. Se bem que não era Jesus que batizava. Se bem que não era Jesus que batizava. Mas os seus discípulos. Pacata. Aqui está. Aqui está, meu querido irmão, minha querida irmã. Que quando a igreja está batizando na pessoa do bispo, na pessoa do Santo Padre, o Papa, na pessoa do Padre, é Jesus que está batizando. O verso 1 diz que era Jesus que estava batizando. Está chovendo aqui. O verso 1 diz que era Jesus que estava batizando. No verso 2 diz que eram os seus discípulos que estavam batizando. Aqui está a prova de que quando o padre nos está ministrando o sacramento do batismo, não é o padre, mas é o próprio Jesus em pessoa. Tá claro, meu querido irmão? Ficou claro que no sacramento do batismo,
é o próprio Jesus batizando? E quem é que crê nisso? E quem é que prega isso? A única igreja fundada por ele, a Igreja Católica. É doutrina da igreja. In persona Christi. O padre celebrando a Santa Missa, o Santo Sacrifício, é o próprio Jesus. In persona Christi. No sacramento do batismo, é o próprio Jesus. In persona Christi. É o próprio Padre in persona Christi. Eu estou mostrando para você pelas Sagradas Escrituras, para que ninguém venha te enganar, te gabelar, para ir para as falsas doutrinas atuais, criadas por homens. Então veja, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava mais discípulos que João, se bem que não era ele que batizava, eram seus discípulos, era a sua igreja. Então quando a igreja batiza, meu querido irmão, é o próprio Jesus que está batizando. A Bíblia é clara, a Bíblia não deixa evidências para aqueles que distorcem, pregam, mentindo e distorcendo as Sagradas Escrituras. Eu mostrei para você que a celebração eucarística, a celebração do Santo Sacrifício é o próprio Jesus, na pessoa do Padre, conduzindo a Santa Missa, celebrando a Santa Missa, presidindo a Santa Missa, aliás. Mostrei para você, em João no capítulo 4, verso 1 e 2, que Jesus batiza através da sua igreja, Jesus que está batizando o sacramento do batismo. Também o sacramento da Eucaristia é o próprio Jesus. O sacramento do batismo, o próprio Jesus. Agora nós vamos ver outro sacramento. E aqui é a prova que todos os 7 sacramentos é o próprio Jesus que está conduzindo, que é o próprio Jesus que está realizando estes sacramentos nas nossas vidas. Vou mostrar para você agora, meu querido irmão, minha querida irmã, que quando você busca um padre para confessar, você não está confessando pecado a homem, não. Quer dizer, você está confessando pecado a homem. Porque foi a homem que Jesus disse em João capítulo 20, versículo 21 a 23. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Soprou sobre eles dizendo, receba o Espírito Santo. Aqueles que vocês perdoarem, que a minha igreja perdoar, será perdoados. Aqueles que vocês, minha igreja, não perdoar, não serão perdoados. Aí está o sacramento da confissão. Jesus é claro. Se a igreja perdoar, você está perdoado. Se a igreja não perdoar, você não está perdoado. É uma prova que só existe o perdão de Deus através do sacramento da confissão, quando você busca um padre para confessar. E eu vou provar para você que quando você busca um padre para confessar os seus pecados, você está confessando os pecados ao próprio Deus, ao próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque o padre, você vê com os seus olhos da carne, apenas o ser humano ali na frente, mas você está confessando o pecado é a Jesus. Vou mostrar para você agora na Bíblia Sagrada. Abra a sua Bíblia no Salmo 31, da tradução da Bíblia da Ave Maria, as demais outras traduções, Salmo 32. Pega comigo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Salmo 31. No Salmo 31, nós vamos ver Davi falar como Deus perdoou o seu pecado, os seus pecados. Davi tinha feito o quê? Davi tinha cometido o adultério com Betsabé, mulher de Urias. Ele cometeu o pecado mortal de adultério. Veja que a Bíblia diz, não adulterarás. Né? Que foi formulado pelo próprio Jesus na pessoa da igreja, não pecar contra a castidade. É um dos pecados contra a castidade. E depois ele mandou assassinar Urias. Outro pecado mortal. O mandamento diz, não matarás. Então, meu querido irmão, Davi tinha cometido o quê? O adultério. E Davi tinha cometido o pecado do homicídio, do assassinato, mandando assassinar o esposo de Betsabé, Urias. E Davi estava nesse momento com 2 grandes pecados mortais sobre as suas costas, sobre os seus ombros, sobre as suas mãos. Pesava sobre ele. Davi vai dizer no Salmo 31, versículo 5, o seguinte. Presta atenção e pega comigo. Então, eu disse, então eu vos confessei o meu pecado e não mais dissimulei a minha culpa. Disse, sim,
vou confessar ao Senhor a minha iniquidade. Pácata, peraí, Davi está dizendo aqui, eu vou confessar ao Senhor o meu pecado. Aí as heresias dizem, está aí a Bíblia, dizendo que o pecado é confessado a Deus debaixo de um pé de pau, debaixo de uma árvore como essa aqui, dessa bananeira. Eu chego aqui, debaixo dessa árvore e digo, ó Senhor, eu matei, ó Senhor, eu pequei. Aí a árvore vai colocar a mão na minha cabeça e vai dizer, eu absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hipocrisia, falsa doutrina, mentirosa, distorcedoras das Escrituras. Não foi ao pé de árvore que Jesus disse, receba o Espírito Santo, aqueles que vocês perdoar serão perdoados. Não! Foi a igreja dele, a única igreja dele, santa e católica. Você vai ver comigo que Davi disse, eu vou confessar ao Senhor os meus pecados, as minhas culpas, eu vou confessar ao Senhor. Vamos ver de que maneira ele confessou. Mais uma prova que quando você busca um padre para confessar, você está confessando os pecados ao Senhor. Quer ver comigo? Abra a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Nós vamos ver aqui como ele confessou ao Senhor seus pecados. De que maneira? A Bíblia pergunta e a Bíblia responde, sem deixar brechas para a erva daninha, cortando pela raiz, em nome do Senhor Jesus. Vamos ver? 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Vamos lá. Davi tinha cometido, como eu falei, esses dois pecados mortais. Então Deus revela, o Espírito Santo revela para Natã, como o Espírito Santo revelava a São Padre Pio nas confissões, os pecados daqueles antes deles abrir a boca para confessar. Também o Espírito Santo aqui revelou ao profeta Natã, sucessor de Samuel, que Davi tinha cometido dois pecados grandes mortais, chamar o pecado de adultério e de homicídio. Então aqui não aparece Davi dizendo, eu cometi o adultério e eu mandei e cometi o homicídio. Não, porque Natã já sabia. Se você pega do verso 1 ao verso 13, de 2 Samuel 12, você vai ver o Espírito Santo revelando, Deus revelando a Natã os dois pecados de Davi. Então no verso 13, olha o que vem, veja que lá no Salmo 31, verso 5, Davi disse, vou confessar ao Senhor. Então confessei ao Senhor a minha culpa. Vamos ver de que maneira ele confessou ao Senhor. Vamos lá. Vamos lá. Davi disse a Natã, olha que maneira ele confessou o pecado. Mais uma prova que você não está confessando pecado a homem, como diz os mundanos e as falsas doutrinas, não. Você está confessando o pecado que você busca um padre para confessar. Você está confessando o pecado a Jesus, a Deus. Vamos lá. Disse, confessou Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Pácata, aqui está como ele disse, vou confessar ao Senhor, Salmo 31, repito, verso 5. Vou confessar ao Senhor a minha culpa. Olha aqui como que acontece a confissão ao Senhor, que não é debaixo de uma árvore, é confessando a homens, como diz Tiago, capítulo 5, versículo 16, confessai vossos pecados uns aos outros. É claro que é confessar o pecado ao padre, ao bispo. Não é eu chegar noutra pessoa como eu, leigo, e confessar não, como muitos interpretam errado a Sagrada Escritura. Vamos lá. Davi confessou a Natã o seu pecado, pequei contra o Senhor. Olha como Natã vai absolver o pecado de Davi. Natã respondeu, o Senhor perdoa o teu pecado. Aqui está. Aqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoar não serão perdoados. Aqui está, meu querido irmão, minha querida irmã, a prova de que confessar o pecado a Deus é na própria pessoa do padre, quando você busca ele, um padre, um bispo, para confessar. Ele está na pessoa de Cristo. In persona Cristo. Mata a cobra e mostra o pau pela Bíblia Sagrada, desmentindo, desmascarando as heresias que distorcem a verdade. Então, meu querido irmão, está aqui. Davi confessou a Natã o seu pecado. Natã disse, o Senhor perdoa o teu pecado. E que essa maneira de que ele disse, Natã que representa os padres, os bispos, Natã disse, o Senhor perdoa o teu pecado de modo que não morrerás, de modo que não serás condenado. Então é um modo de limpar, de Deus perdoar. E aí nós somos lavados no sangue de Jesus dessa maneira. Somos alvejados no sangue de Cristo. Quem são esses?
Ah, esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Só alveja e só lava através do sacramento da confissão. E aquele disse, em modo de absolvição, o Senhor absolve o teu pecado. Vamos voltar para o Salmo 31? Vamos ver? Voltando para o Salmo 31. Veja que é a absolvição, veja o que diz o Salmo 31, versículo 1. Olha o que disse Davi quando Natan absolveu, quando ele disse para Davi, em modo de absolvição, o Senhor perdoa os teus pecados, de modo que não morrerás. O padre diz, absolve os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Naquele momento, você está perdoado de todos os pecados confessados. É graça. E quem crê nisso e quem prega isso? A única igreja de Cristo, católica e apostólica romana. Eu trouxe nesse canal mostrando porque a Igreja Católica Apostólica Romana é a verdadeira igreja fundada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só, verso 1 do Salmo 31. Feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada, cujo pecado foi absolvido. Pácata, aqui está. Você só escuta a absolvição dos pecados de um padre da Igreja Católica Apostólica Romana ou de um bispo do sacramento da confissão. Estou provando para você. Davi disse no verso 5 do Salmo 31, vou confessar a Deus, vou confessar ao Senhor as minhas iniquidades. Adultério e homicídio. Se arrependeu. Buscou o profeta Natan para confessar o seu pecado. Ele disse, vou confessar a Deus. Como confessar a Deus? Buscando o profeta, buscando o padre, buscando o bispo para confessar os seus pecados. Mas aí Satanás coloca no coração de alguns, de mundanos e de falsas doutrinas, que isso é confessar pecado a homem. E não é Deus, porque não acredita na Bíblia. A Bíblia diz que o padre é o próprio Jesus confessando. Você viu comigo, a Bíblia diz que é o próprio Jesus batizando. Você viu comigo. E a Bíblia diz que é o próprio Jesus presidindo a celebração da missa, do Santo Sacrifício. Eu mostrei nesses três, que é a pessoa de Cristo. O padre celebrando, presidindo a missa é Jesus. O padre batizando é Jesus. O padre confessando é Jesus. Está na Bíblia, está na Sagrada Escritura. Não podemos ir contra a verdade da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura está nos mostrando isso, está falando isso, é doutrina da Santa Mãe Igreja. A Bíblia está mostrando a fé da igreja. Não é a igreja que está de acordo com a Bíblia, é a Bíblia que está de acordo com a igreja, porque a Bíblia Sagrada é um livro da Igreja Católica. Essa maneira dessa Bíblia que nós temos hoje aqui, essa pequena biblioteca, foi São Jerônimo no ano 382, no Concílio Regional de Roma, o Papa São Dámaso pediu para São Jerônimo formular esta pequena biblioteca com 73 livros. 73 livros, 46 veterotestamentários. Né? Já das falsas heresias tem 66 livros. 66, veja o número da fera, 66, com o capítulo 6 de João, que eles não aceitam que é a carne e o sangue de Cristo que é salvação para nós, que como da minha carne bebe meu sangue tem a vida eterna, eu vou ressuscitá-lo no último dia. Eles não aceitam o capítulo 6 de João, diz que é simbologia e representação, não aceitam. Então acrescenta mais um 666, o número do anticristo, das falsas doutrinas atuais. Então está aqui, meu querido irmão, fica aqui este vídeo, trazendo para você, mostrei para você que em 3 sacramentos, no sacramento da Eucaristia, no sacramento do batismo, no sacramento da confissão, o padre é o próprio Jesus Cristo. Ele está em persona Cristo, conduzindo os sacramentos. E os demais sacramentos, todos os 7, são eles, é o próprio Jesus. É o padre na pessoa de Jesus. Entende? E quem prega isso e crê nisso? A única igreja fundada por Cristo, católica e apostólica romana. Então, meu querido irmão, não esqueça de dar o like, de compartilhar e convidar mais um a se inscrever nesse canal. Trazendo a verdade da fé católica pelas Sagradas Escrituras. Deus abençoe você. Salve Roma. Salve Maria Imaculada, sempre virgem.